Certo. Então é o seguinte, essa aula aqui é uma aula de vários tópicos. Era uma aula que era que é de pequenas, de doenças que não são tão comuns em sua maior parte, ou que são doenças que várias especialidades, que interessam a várias especialidades e que daí acabam, vocês veem pouco. E a gente acrescentou essa aula no programa porque aulas que não são dadas, ou que vocês não veem, são doenças, ou doenças que a gente não vê, que a gente não pensa, e é mais difícil fazer diagnóstico. Então, vamos lá. São vários temas curtos. O primeiro deles é a amiloidose. A amiloidose, já me ouviram falar de amiloidose algumas vezes, mas eu não tinha entrado em detalhes com vocês sobre a amiloidose. Então, a amiloidose é uma doença caracterizada por depósito extracelular de fibrilas muito pouco solúveis, ou relativamente insolúveis. O que acontece é o seguinte, vocês têm... a amiloidose não é uma doença só, ela pode ser causada por diversas proteínas diferentes. Em alguns pacientes, alguns tipos de proteína podem se formar estruturas em alfa-hélice e se depositam nos tecidos. Essas estruturas, esse depósito de proteínas no interstício causa alterações estruturais, né, porque elas ocupam espaço ali, e podem interagir físico-quimicamente com o tecido. Então, existem diversas síndromes que causam amiloidose, mas todas elas se caracterizam por esse oligômeros de proteínas dobradas de modo incorreto, formando esse depósito de fibrilas amiloides que vão levar a danos teciduais em qualquer parte do organismo. Lógico que tem algumas partes que são de predileção, mas teoricamente em qualquer parte do organismo. Nós temos diversos tipos de amiloidose, essa lista cresce cada vez mais. Interessa a vocês basicamente 3 tipos, por serem mais prevalentes. A amiloidose tipo AL, que é a amiloidose que é causada por depósito de cadeias leves de monoglobulina. A amiloidose do tipo AA, que é causada por depósito de amiloide sérico A. E a amiloide tipo ATTR, que é causada por depósito de transtirretina. Aí tem algumas outras, por exemplo, a amiloidose tipo A beta 2M era uma amiloidose por depósito tecidual de beta 2 microglobulina, que ocorria em pacientes que faziam diálise antigamente, quando se usava alguns filtros de diálise que não eram muito bons. Todas essas outras formas de amiloidose, elas são formas, em sua maior parte, geneticamente determinadas, e elas são bem mais raras do que essas 3 que nós vamos comentar mais em detalhes. A amiloidose do tipo AL, então, eu já comentei com vocês, é uma doença de depósito de cadeias leves de monoglobulina, é uma doença de gamopatias monoclonais. Lembrem, cada imunoglobulina tem 2 cadeias pesadas e 2 cadeias leves. E se o plasmócito estiver funcionando de modo adequado, ele não pode secretar para a circulação nem cadeia leve isolada, nem cadeia pesada isolada. Agora, quando você tem uma gamopatia monoclonal, seja ela uma gamopatia monoclonal significante determinada, ou seja um mieloma múltiplo mesmo, essas células que estão se reproduzindo clonalmente podem acabar liberando muita cadeia leve nos tecidos. Liberando esse excesso de cadeias leves nos tecidos, eles podem se depositar nos tecidos de forma amiloide. A amiloidose do tipo AA, ela é caracterizada por depósitos teciduais de uma proteína chamada amiloide sérico A. O amiloide sérico A é uma proteína, é um reagente de fase aguda, que é produzido pelo fígado em resposta a excesso de interleucina 6. Então, todo o processo inflamatório leva à produção hepática de amiloide sérico A. Normalmente, isso não é problema. Agora, quando você tem uma produção prolongada, continuada e intensa, essas proteínas podem, nos indivíduos geneticamente predispostos, causar amiloidose. Ocorre em qualquer doença inflamatória sistêmica crônica. E a amiloidose tipo transtirretina, ela pode ser familiar ou ter uma forma sistêmica senil, a maior parte delas são familiares. Elas causam neuropatia periférica e cardiopatia em idosos. Vejam que todas as formas de amiloidose podem causar
manifestações em qualquer parte do organismo, embora exista predileção em alguns tecidos. A amiloidose tipo AL, a amiloidose de cadeias leves, ela tem uma tendência a fazer mais manifestações renais, cardíacas e tem uma característica de depositar-se na língua, vocês vão ver daqui a pouco. A amiloidose tipo AA faz mais alterações renais, menos sistema autonômico e fígado. Transretina, então, faz muito sistema nervoso periférico, autonômico e muito cardíaco, muito pouco nos outros tecidos. E por aí vai. Vamos falar das mais importantes, né? Então, a amiloidose tipo AL, vocês estão vendo aqui uma eletroforese de proteínas. Esse primeiro pico da eletroforese de proteínas é albumina, depois alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, e aqui um outro pico grande na topografia de gama. Esse pico aqui é característico de uma gamopatia monoclonal. A amiloidose AL só ocorre em pacientes que têm distúrbios de plasmócitos. Tem algumas características bem típicas da amiloidose AL. Vocês estão vendo aqui essa língua grande aqui, chama macroglossia, causada por depósito de amiloide na língua. A língua fica grande, ela quase não cabe na boca. Se vocês observarem essa outra imagem aqui, vocês vão ver que existem esses sulcos na língua aqui. Normalmente, uma língua não fica pressionada contra o dente. A língua cresce tanto que ela fica pressionada com o dente e fica marcada. Uma outra característica da amiloidose tipo AL são hemorragias cutâneas. Ela se deposita, não está bem claro se o que ocorre aqui é um depósito de amiloidose na parede dos vasos ou uma interferência com fatores de coagulação, mas o fato é que os pacientes tendem a fazer hemorragias cutâneas de repetição, eles fazem com frequência esse sinal, que é chamado sinal dos olhos de Guaxinim. Estão vendo depósitos cutâneos de amiloide. Essa amiloidose, esses depósitos cutâneos de amiloide, eles normalmente formam umas pápulas endurecidas e de coloração um pouco mais acastanhada. Não coçam, não dói, é só uma chá de exames. Cardiomiopatia hipertrófica, né? Vocês veem aqui o grande volume cardíaco, o grande espessamento da parede do ventrículo esquerdo. Esse espessamento se dá por depósito de proteínas amiloides entre os miócitos. E aqui, um glomérulo. Isso é uma coloração especial. Eu vou falar sobre ela depois. Mas estão vendo todo esse material depositado aqui em coloração avermelhada é depósito de amiloide dentro de um glomérulo. Aqui de novo os olhos de Guaxinim. Essa senhora é uma paciente atendida em emergência, a queixa dela era só essa, ela fazia hemorragias cutâneas espontâneas, e vejam que ela tinha aqui nos olhos, mas se vocês observarem aqui no colo, na verdade fazia grandes hemorragias cutâneas que começavam aqui na região cervical e desciam até o abdômen. Essa era a única manifestação dessa senhora, ela tinha uma gamopatia monoclonal. A amiloidose tipo AL também costuma fazer manifestações osteoarticulares, e um problema bastante comum é síndrome do túnel do carpo. Então, a amiloidose, síndrome do túnel do carpo em idoso ou em pacientes acima de 50 anos sempre tem que ser pesquisado a amiloidose, se o paciente não tiver uma doença inflamatória que cause isso. Existem alguns outros sinais interessantes, que é uma pseudohipertrofia muscular. Esse é um sinal que chama sinal da ombreira. Vocês vejam aqui um indivíduo extremamente consumido, provavelmente um paciente com mieloma múltiplo, agora já mais avançado, fazendo uma neoplasia com esse grande aumento de volume dos ombros, parece uma ombreira realmente. Aqui, um outro senhor que além do grande aumento de volume faz hemorragias, aqui. E esse aumento de volume é por depósito de amiloide no deltoide. Às vezes, o depósito de amiloide pode se dar em outros músculos, aqui de novo deltoide, mas aqui na região dorsal, ele faz esse aspecto, parece que o indivíduo tomou anabolizantes, mas isso é uma pseudohipertrofia muscular, não existe aumento de força muscular aqui, é tudo depósito de amiloide nos tecidos. Você pode ter depósito de amiloide em glândulas exócrinas e pode causar xerostomia, se faz diagnóstico diferencial com síndrome de Sjögren, pode ter depósito na pele, nos músculos, para fazer miopatia mesmo, com fraqueza, com aumento de CK. Em alguns pacientes, podem com amiloidose AL, ele pode desenvolver uma artropatia, que é bastante semelhante à artrite reumatoide. Veja essa mão, parece uma mãozinha reumatoide, só falta o desvio dos dedos. E o que vocês veem aqui, esse aumento de volume, é uma artrite, mas é uma artrite decorrente de depósito de amiloide.
Da mesma forma, a gente pode ter depósito de amiloide nas paredes dos vasos sanguíneos e levar um aspecto que lembra até artrite temporal. Então, essas são as características clínicas da amiloidose. Uma coisa que deve chamar sempre atenção, duas coisas devem chamar atenção para vocês pensarem sempre em amiloidose: glomerulonefrite e insuficiência renal com função renal, com volume renal mantido. Tem poucas doenças que causam insuficiência renal crônica, não aguda, crônica, sem diminuição do volume renal. São basicamente três. Diabetes mellitus. 2, amiloidose. E a terceira seria doença renal policística, mas daí, na verdade, o rim vai estar aumentado. Então, se vira insuficiência renal em paciente com gamopatia monoclonal, tem que pensar em amiloidose. E outro diagnóstico que se impõe é cardiomiopatia hipertrófica, também tem que sempre pensar em amiloidose. Amiloidose do tipo AA, eu falei para vocês já, é causada por depósitos teciduais de amiloide sérico A. Isso ocorre em qualquer processo inflamatório crônico e mantido. Então, nas doenças que vocês viram aqui no curso, artrite reumatoide, espondilites, vasculite, sarcoidose, qualquer doença inflamatória sistêmica mantida por longo período pode evoluir com amiloidose AA. Se a gente trata a doença de modo adequado, a amiloidose não se desenvolve. Mas neoplasias mais indolentes, toda neoplasia causa estado inflamatório. Algumas neoplasias são muito graves e matam o paciente rápido, outras são mais indolentes. Essas mais indolentes também podem evoluir com amiloidose AA. E infecções crônicas, se pensarem em osteomielite crônica, abscessos crônicos, tuberculose, hanseníase, bronquiectasias, todo o processo inflamatório crônico decorrente de infecção que for mantido por tempo suficiente pode evoluir com a amiloidose do tipo A. Essa é só uma lista de doenças associadas à amiloidose A. Veja que estão aqui todas as doenças, várias doenças hematológicas, na verdade, febres familiares periódicas, algumas doenças, alguns tipos de tumores mais indolentes, entra aqui o HIV também, sarcoidose, mixoma trial, anemia falciforme. Às vezes, anemia falciforme você pode ter um estado inflamatório crônico. Qualquer processo inflamatório crônico sistêmico mantido pode evoluir com a amiloidose ou pode complicar com a amiloidose do tipo A. Manifestações clínicas mais frequentes, então, da amiloidose tipo A: insuficiência renal, né, manifestações do trato gastrointestinal pode ocorrer. E aqui no trato gastrointestinal, geralmente, que a gente pode ter uma síndrome desabsortiva. Imagine que a parede do intestino fica infiltrada por amiloide, isso gera uma barreira à absorção de nutrientes, mas também pode ter pseudoobstrução, pode ter vômito, pode ter diarreia, pode ter constipação, perda de peso e pode chegar a perfurar e ter sangramento. Cardiomiopatia não é tão frequente na amiloidose A quanto é na amiloidose AL, mas ocorre. E outra manifestação relativamente frequente é a hepatosplenomegalia, mas isso normalmente é um achado de exame. A hepatosplenomegalia não chega a causar problemas para os pacientes. Pode haver síndrome do túnel do carpo, pode haver outras neuropatias compressivas. Você tem que imaginar que se eu tenho um nervo passando por um local que é estreito, e se eu tenho depósito de amiloide no túnel onde o nervo passa, é muito fácil que esse depósito de amiloide leve à compressão nervosa. Da mesma forma que você pode ter comprometimento de neuropatia periférica, você pode ter comprometimento do sistema nervoso autônomo, tanto na amiloidose do tipo AA quanto na amiloidose do tipo AL. E por transtirretina também. Esse comprometimento do sistema nervoso autônomo leva a palpitação, taquicardia, instabilidade postural, hipotensão ortostática, tontura. Eu não comentei aqui da amiloidose da transtirretina, mas eu só passei por cima. Tem duas situações que tem que pensar. Então, histórias de pacientes com neuropatia periférica familiar, então pacientes com história familiar de neuropatia de membros inferiores, particularmente pacientes com história familiar de síndrome do túnel do carpo, particularmente quando começa em idade mais avançada. Minha mãe tinha, minha avó tinha, e eu tive também, eu estou tendo síndrome do túnel do carpo
ali por volta de 60 anos, síndrome do carpo bilateral, ou então do túnel do tarso bilateral, tem que pensar em amiloidose do tipo, tem que pensar em amiloidose e amiloidose transretina entre diagnósticos diferenciais. E cardiomiopatia hipertrófica, de novo, entra no diagnóstico da amiloidose transretina. Isso é importante porque agora existe cintilografia específica para isso, e tem um medicamento específico para amiloidose transretina. Em Portugal, a amiloidose transretina tem uma característica genética. Algumas pessoas nascem com a transretina um pouquinho diferente, ela tem algumas alterações estruturais que tendem a provocar esses depósitos de amiloide. Isso é relativamente comum em Portugal. Em Portugal é chamada de doença dos pezinhos, porque os pacientes fazem neuropatia periférica e ficam com uma marcha, particularmente membros inferiores, e ficam com uma marcha alterada, com dor nos pés, com parestesia nos pés. Bom, principal ponto da aula de amiloidose é esse. Para você fazer diagnóstico de amiloidose, você tem que ter um alto índice de suspeição. Se você não pensa na amiloidose, você não faz o diagnóstico, porque não tem nenhum exame laboratorial dos que a gente pede habitualmente, ou exame de imagem dos que a gente pede habitualmente, que diga, sirva de dica, isso aqui é amiloidose. Para diagnóstico de amiloidose, de certeza, a gente tem que fazer uma biópsia, mas se você mandar a biópsia e o patologista fizer só uma coloração por hematoxilina e eosina, é muito provável que ele deixe passar o diagnóstico. Então, você tem que pedir uma biópsia, pedir uma coloração específica, que pode ser o vermelho Congo ou pode ser o cristal violeta, tanto faz. E nessa coloração, então, você vai ver o depósito de amiloide. Então, aqui, um glomérulo, colorado por vermelho Congo. Estão vendo aqui esses depósitos de amiloide. E aqui, depósito de amiloide nas paredes dos vasos sanguíneos. É bem característico. O patologista fez a coloração, achou a amiloidose, o diagnóstico está feito. Feito o diagnóstico, vão ter que descobrir qual tipo de amiloidose para tomar uma conduta. Qual local de biopsia? Qualquer local do corpo. Então, o depósito de amiloide tende a ser no corpo todo. De preferência, você biopsia o tecido que está afetado. Tá? Tem rim, você biopsia o rim. Coração é mais complicado de biopsiar, né? Mas, por sorte, você pode fazer biópsia de outros tecidos. Então, você pode fazer biópsia de gordura abdominal, biópsia de glândulas salivares menores, de reto, de gengiva dá para fazer. Eu faço, particularmente, biópsia de gordura abdominal. E essa biópsia de gordura abdominal pode ser feita com uma cunha. Você pode fazer lá uma cirurgiazinha, fazer uma cunha e tirar e mandar para o laboratório, mas tem outro jeito muito mais simples. Você pega uma seringona de 20 ml, pega uma agulha 40x12, que é aquela rosa grossa mesmo, faz um botão anestésico na pele do abdômen, entra com a seringa ali, você entra aspirando e você puxa, você tira vários pedacinhos de gordura, faz isso repetidas vezes, tira vários pedacinhos de 2, 3, 4 milímetros, às vezes, de gordura, e manda isso para o laboratório, e está resolvido, não precisa cortar o paciente. É possível inferir a presença da amiloide, às vezes, por ecocardio. A ressonância magnética cardíaca, no caso de amiloidose cardíaca, pode sugerir a presença de amiloide, não dá para fazer diagnóstico de certeza. E existe algumas cintilografias específicas para cada tipo de amiloide também podem sugerir a presença da amiloide. Agora, uma vez feito o diagnóstico de amiloidose, tira a suspeita de amiloidose, pedir a biópsia veio positiva, ótimo, parabéns, você pensou, você fez o diagnóstico. Agora, qual o tipo de amiloidose? Como é que a gente determina qual tipo de proteína está depositada no tecido? O jeito mais simples é olhar a história do paciente. O paciente tem história de doença inflamatória sistêmica, neoplasia crônica, infecção crônica? Tem, ótimo. Amiloidose do tipo AA. O A, para a dica, vem de amiloide sérico A. Não tem. Faz uma eletroforese de proteínas ou faz uma imunoeletroforese. Cadeia leve, ela não necessariamente, deixa eu voltar lá. Aqui. Cadeia leve de imunoglobulina não necessariamente vai fazer um pico monoclonal aqui. Às vezes ela corre um pouquinho mais para cá, porque ela é leve, ela não chega a correr aqui. Ela pode correr em outro ponto. Então, às vezes não dá um pico monoclonal tão grande. Então, mas você faz uma eletroforese ou faz uma imunoeletroforese ou uma imunofixação. Isso mostrou presença de proteína monoclonal? Mostrou? É amiloidose do tipo AL. Para vocês lembrarem, o AL vem de leve.
delight, na verdade, em inglês, mas em português funciona também. Não mostrou, então tá. Não tem inflamação sistêmica, e daí vocês podem pedir também outras provas de atividade inflamatória sistêmica, pede VHS, pede proteína C reativa, pede fibrinogênio, pede ferritina, não tem nada disso elevado, não tem inflamação sistêmica. Não tem gamopatia monoclonal. Aí vocês estão com problema nas mãos. Porque para caracterizar a proteína que está depositada, você vai ter que pedir uma imunohistoquímica ou estudos de proteômica do tecido afetado, e isso não é tão fácil de se conseguir. Para algumas amiloidoses genéticas, você pode pedir o teste genético específico também. Então, de novo aqui, depósitos amiloides. Como é que a gente resolve o problema? Eu disse para vocês que a amiloidose, esse depósito de amiloides nos tecidos é de proteínas relativamente insolúveis. No entanto, se você parar de depositar essas proteínas, o tecido vai tender a se regenerar gradativamente, desde que o quadro não seja tão avançado a ponto de matar o paciente. A amiloidose pode ser fatal. Então, a amiloidose tipo AL, você manda para o hematologista e pede para tratar a gamopatia monoclonal. A amiloidose do tipo AA, você tem que conter a inflamação. Então, você tem que tratar o processo inflamatório. Isso é muito difícil, uma boa ideia é usar um inibidor de interleucina 6. Lembre que a produção de fatores de reagentes de fase aguda pelo fígado é dependente de interleucina 6. A amiloidose de outras formas genéticas, de repente transplante hepático, dá para tentar usar RNA inibidor. Para amiloidose do tipo transferritina, agora tem medicamento específico. Existe um medicamento para amiloidose tipo A, que é o eprosidato, a gente não usa muito. Nem tem no Brasil, na verdade, ainda. Mas, basicamente, o tratamento vai ser interromper o depósito de amiloide. Deixa eu só acompanhar para não me perder do que eu tenho que dar para vocês hoje. Deixa eu ver se sarcoidose estava aqui. Sarcoidose vocês não tiveram ainda, né? Tiveram. Tivemos, professor. Tiveram, professor, tiveram na aula junto com o Jogre. Policondrite recidivante vocês já tiveram. Olha que bonitinha a orelha da policondrite recidivante. Professor, essa policondrite a gente não teve, não. Não, policondrite vocês não tiveram, tá. Então tá. Policondrite recidivante, gente. E perdoem a gente pela bagunça no cronograma, mas é até bom que eu esteja dando aula para as duas turmas ao mesmo tempo, porque senão ia ficar difícil da gente botar a casa em ordem. Coordenador novo no curso deu nisso. Bom, a policondrite recidivante é uma doença inflamatória caracterizada por processo inflamatório recidivante de cartilagens hialinas. Onde é que a gente tem cartilagem hialina? A gente tem no pavilhão auditivo, na asa do nariz, na traqueia, na laringe, nos brônquios, nas cartilagens costais. A cartilagem que recobre as articulações de cartilagem hialina, e a gente tem no tarso palpebral. Sabe o que é o tarso palpebral? Na pálpebra superior, a gente tem uma camada a gente tem uma pequena estrutura de cartilagem hialina que dá uma certa rigidez na pálpebra superior. Sabe por que? É por isso que vocês conseguem fazer aquela manobra de eversão da pálpebra superior, porque ela é relativamente rígida por essa placa de cartilagem hialina. De qualquer forma, o que ocorre é uma inflamação intensa e recidivante de cartilagens hialinas. É uma doença que pode ser idiopática, ocorrer por si só, e em alguns casos ou estão associados a doenças inflamatórias sistêmicas ou a neoplasias. As doenças inflamatórias sistêmicas a gente pode ver associação com lúpus, com artrite reumatoide, com síndrome de Sjögren, muito raramente com espondiloartrite. O diagnóstico de policondrite recidivante é clínico, puramente clínico.
precisa ter, para diagnóstico de policondrite recidivante, episódios de condrite. São episódios de dor intensa, de hiperemia, de cartilagens hialinas. Isso dura dias a semanas, né? Então, quando vocês veem essa orelha aqui, lembra, vocês estão lá na emergência amanhã e chega uma orelha dessa aqui. Qual é a primeira coisa que vão pensar? Tomou um tapa na orelha, né? É lutadora de jiu-jitsu e tomou uma pancada. Mas não, esses episódios ocorrem em pacientes que não têm história de trauma. Se você vir um episódio desse, você poderia pensar que isso aqui fosse infeccioso também. Okay? Então, um episódio você vai fazer diagnóstico com trauma, diferencial com trauma, com infecção. Provavelmente no primeiro episódio você dá para o paciente um antibiótico. Tudo bem. Mas voltou no segundo episódio, ou em outro local, ou teve um terceiro, ou um quarto episódio, não tem outra etiologia. É policondrite recidivante. O grande problema é que, além de doer, que cartilagem hialina é uma estrutura que cicatriza mal. Lembra? É uma estrutura aneural, é uma estrutura avascular. Então, cada novo episódio de condrite gera cicatrizes. E depois de um tempo, o quadro evolui para uma deformidade desse tipo. Parece orelha de lutador de jiu-jitsu mesmo. Enquanto ocorre na orelha, no nariz, no tarso, de repente, no tarso da pálpebra, bem claro, ou em cartilagem costal, isso é algo puramente, a sequela é puramente estética. Mas imagine esse tipo de sequela ocorrendo em vias aéreas, por exemplo. Então, você pode, uma afecção de bronco, uma afecção de laringe ou de traqueia, evoluir com uma estenose de vias aéreas com os surtos de repetição de policondrite recidivante. Lógico que se a manifestação for só aguda, uma delas for só em traqueia ou bronco, você vai ter uma dispneia. A raio-x tórax vai estar normal, mas se tem um processo inflamatório desse tipo aqui, numa via aérea estreita, a consequência vai ser estreitamento do fluxo de passagem de ar e, consequentemente, dispneia. Fora isso, a gente pode ter envolvimento do ouvido médio, e ali pode haver tanto artrite das articulações do ouvido médio, quanto pode ter vasculite, isso pode evoluir com surdez, com labirintopatia. Pode haver artrite periférica. Lógico, eu comentei com vocês que a cartilagem das articulações é cartilagem hialina, então você pode ter condrite da cartilagem hialina também. Isso gera crises de artrite, em geral assimétrica, que normalmente óligo, mas pode ser óligo-articulares, essas crises podem durar dias a meses. É uma artrite que não é deformante e não é erosiva. E, para complementar, a policondrite recidivante pode vir associada a vasculite de vasos de qualquer calibre. É clássico o desenvolvimento de aneurismas vasculares bastante grandes em pacientes com policondrite recidivante. Então, fez diagnóstico de policondrite recidivante, tem que olhar os vasos sanguíneos como estão. Esses aneurismas são assintomáticos até que rompem. Também, um outro problema é valvulopatia. Né? Então, você pode ter um acometimento da cartilagem das válvulas cardíacas e desenvolver valvulopatia. Eu acho que com repetidos surtos de inflamação das válvulas cardíacas, você vai desenvolver estenose valvar, vai desenvolver insuficiência. Estenose e insuficiência nem associação, geralmente. Nos olhos, a policondrite recidivante pode ver uma tarsite, que é um processo inflamatório da pálpebra superior, mas também pode fazer acometimento de qualquer plano do olho. Então, você pode ter episclerite, pode ter esclerite mais superficial. Esclerite mais superficial, esclerite um pouco mais profunda e mais grave. Você pode ter ceratite e pode ter uveíte. Diagnóstico é clínico, biópsia só na dúvida. Bom, como é que se trata? Fez o diagnóstico, como é que se trata? Agudamente, para crise aguda, a anti-inflamatória resolve uma boa parte dos casos. O paciente está com dor, precisa melhorar alguma coisa. Se não resolver com anti-inflamatório não esteroidal, corticoide em dose moderada, 10, 20 mg de prednisona, vai resolver o quadro. Só que não é só tratar a crise inicial, você tem que prevenir novos episódios ou novas recidivas para evitar sequelas, para evitar deformidades. Então, se o quadro for leve, colchicina pode funcionar para alguns pacientes, dapizona pode funcionar para outros. Quadros mais graves, você vai precisar fazer imunossupressão. Com o quê? Em geral, a primeira dose vai ser metotrexato. Se falhar, aí você entra num
num campo aberto, não tem protocolo de tratamento definido para policondrite recidivante, mas poderia usar ciclosporina, poderia usar azatioprina ou ir para um biológico para TNF-alfa em geral. Leflunomida pode funcionar também para alguns pacientes. Professor, quais são as válvulas que mais acomete também a tricúspide mitral? Não tem essa definição. Um acometimento cardíaco não é comum na policondrite recidivante, mas não tem um padrão bem claro, assim como na febre reumática, né, que era primeiro aórtica, depois mitral. Você pode ter acometimento de qualquer válvula ali na policondrite recidivante. É extremamente raro descrição de acometimento valvar. Tá bom, obrigada. Ô, professor, Oi. mais uma dúvida. Na policondrite, sempre costuma ser uma coisa mais difusa, pegando várias partes, ou ela pode ser mais localizada, como na orelha mesmo, e só? Não, em geral, é interessante, porque em geral, cada ataque é num local só. Mas ele pode, as recidivas podem se dar no mesmo local ou pode dar em locais diferentes. Essa paciente aqui era uma paciente que eu atendi quando estava, muitos anos atrás, na emergência do hospital regional, e ela fazia surtos de condrite só nos pavilhões auditivos. E às vezes era numa, às vezes era outra, às vezes repetia. Só que essa paciente evoluiu ela tinha uma vasculite de grandes vasos associadas. Ela não evolui mal, mas ela evoluiu com uma claudicação de membros superiores depois de um tempo. Ela também era tabagista e tinha aterosclerose associada, não parava de fumar de jeito nenhum. Mas é só para dizer, às vezes, cada surto tende a ser em uma cartilagem. Certo, obrigado. Tem uma outra enfermidade que vocês já me ouviram falar várias vezes ao longo do curso, mas que eu não tinha entrado em detalhes. Chama-se reumatismo palindrômico. Reumatismo palindrômico são episódios de dor, eritema e calor, que não são bem articulares, eles são periarticulares. Vejam, olha aqui, não é o cotovelo todo que está cometido, é um pedacinho. Não é o pé todo que está cometido, é um pedacinho aqui. Não é a mão toda que está cometida, é um pedaço e não respeita muito a articulação. E a história do paciente, ele chega te contando a seguinte história. Olha, fica vermelho, dói muito, dura horas, ou às vezes 2, 3 dias, depois some. E daí aparece outro local. Quando o paciente chega te contando essa história, a primeira coisa que você vai pensar, teve um trauma, teve uma picada de inseto, né? Alguma coisa. Você duvida, será que é isso mesmo? Como é que você faz? Quando o paciente chegar contando essa história para vocês não duvidem do paciente, que a gente não deve duvidar do paciente nunca. O paciente está contando que aquilo é porque é aquilo mesmo. Só que você precisa confirmar esse episódio. Então, o que eu faço? Eu digo para o paciente, olha, quando acontecer, você passa no ambulatório, você passa no consultório, você não precisa marcar consulta. Você vem aqui para eu olhar e botar a mão e ver como está. E deu. Eu gosto de ver o reumatismo palindrômico. Bom, o reumatismo palindrômico, então, dói bastante, não costuma ser grave, ele não é deformante, mas, por doer muito, ele acaba atrapalhando a vida do paciente. Ele pode ser um fenômeno por si só, pode ser uma doença idiopática, ou pode ser um sintoma prodrômico de outras doenças inflamatórias sistêmicas, particularmente artrite reumatoide, lúpus, síndrome de Sjögren. Então, às vezes, a artrite reumatoide começa como reumatismo palindrômico, às vezes, lúpus começa como reumatismo palindrômico. Eu já vi doença de Whipple, cuja manifestação era reumatismo palindrômico, a manifestação inicial era reumatismo palindrômico. De novo, as imagens. Diagnóstico é puramente clínico. Se você fizer exames de laboratório, às vezes, durante o curso, durante o episódio agudo, você pode ter elevação de marcadores inflamatórios ou não. Tá? Então, o diagnóstico é clínico mesmo, você tem que ver esse tipo de lesão. Nunca vai pegar a articulação inteira e os surtos vão ser sempre autolimitados. Então, se você fizer um ultrassom aqui, nesse momento, você vê que aqui tem muita hiperemia, que a pele restante vai estar normal. Às vezes, a articulação subjacente você consegue ver sinovite na articulação subjacente ao ultrassom. Mas o diagnóstico é clínico. Se o paciente tiver FLAM positivo, ou fator reumatoide positivo, isso aumenta o risco de evoluir para uma outra doença definida. No entanto, não quer dizer que o paciente vá evoluir. Como é que você trata reumatismo palindrômico? Depende.
Episódios agudos costumam responder bem anti-inflamatório não esteroidais. Se tiverem contraindicados, você vai usar corticosteroide. Se o paciente tem um episódio por semana, um episódio por mês, um episódio a cada 2 meses, você vai tratar só um surto. Você vai dizer para o paciente, olha, não é nada de grave, existe risco de complicar para outra doença, então a gente vai manter o segmento, mas em cada surto você vai fazer um medicamento. Você começou a ter o surto, já toma um anti-inflamatório, está resolvido. Agora, se o paciente costuma ter quadros muito frequentes, eu tenho 2, 3 vezes por semana, isso me atrapalha muito, dói muito, dura muito tempo, aí pode estar indicado um tratamento profilático. Não existe tratamento claramente definido na literatura, a gente pode usar cloroquina, eu prefiro usar methotrexate, você não vai passar disso, porque não tem necessidade na maior parte dos casos. Mas diagnóstico clínico para você saber. Professor, Oi, fala. altera ali a temperatura do local? Altera. Fica quente, fica vermelho, você bota... Tá, assim, é bastante inflamado o local, sim. O paciente reporta quente, se você palpar, você vai sentir que tá quente. Por que fica quente o local? Porque está inflamado? Mas não é só porque está inflamado. De onde é que vem esse calor, aumento de calor ali? É por causa da hipiremia. Então, sempre que você tem hipiremia inflamatória, você viu a pele está quente, está vermelha, assim? Essa hipiremia, o fato de ter hipiremia aumenta a temperatura no local. Nossa. Tá certo, obrigada. Cigarro chato. Essa aqui é só para você saber que existe mesmo, tá? Existe uma enfermidade chamada de artrose intermitente, é raramente diagnosticada. É uma coisa meio estranha, que ela faz ataques recorrentes de derrame articular lateral, normalmente no joelho, não são dolorosos, eles costumam ter uma periodicidade previsível, muitas vezes associada ao período menstrual. Aí a moça, geralmente são mulheres mais jovens, está toda vez perto do período menstrual, o joelho fica inchado, fica desse tamanho, vai na emergência, alguém funciona. Faz de novo, funciona. Não precisa fazer nada aqui. É só tranquilizar o paciente, só para vocês saberem que existe esse negócio. Deixa eu ver se está aqui, onde é que nós estamos. Professor, depois você vai passar esse slide para nós? Passo na sequência já para vocês. Ótimo, obrigada. Doença de Still's adulto. Bom, a doença de Still's adulto é muito semelhante à doença de Still na infância, só que uma doença de Still ocorrendo no adulto. Então, a doença de Still do adulto é uma doença febril, basicamente, rara, é uma causa frequente de febre de origem obscura, uma doença rara, mas é uma causa frequente de febre de origem obscura. Um diagnóstico inicial importante na febre de origem obscura. E isso é importante, o diagnóstico de exclusão. Então, para fazer diagnóstico de doença de Still, no adulto você tem que excluir infecção, tem que excluir doenças inflamatórias, tipo artrite reumatoide, vasculites, lúpus, tem que excluir neoplasia, e daí sobrar alguma coisa, você pode fazer um diagnóstico de doença de Still do adulto. Ela tem uma característica, não é uma doença comum, não é extremamente rara, mas não é uma doença que você veja todo mês, por exemplo. E ela tem uma característica, os pacientes sempre têm que ter o quadro febril. Esse quadro febril é um quadro bastante típico, é um quadro de 1 a 2 picos de febre por dia, febre bastante alta, acima de 39, às vezes 41 de febre, o paciente está bem ruim, geralmente no quadro febril. No quadro febril ele pode ter assim, um rache salmonáceo, fora do período febril esse rache some, né? Então isso aqui são rachas de pacientes com doença de Still. Essas lesões um pouquinho elevadas, com um aspecto aqui, normalmente tem uma coloração mais salmonácea mesmo, só aparece no período de febre. Nota essas linhas aqui, chama fenômeno de Koebner. O fenômeno de Koebner surge na psoríase, surge também na doença de Still, são surgimento de lesões cutâneas em locais de traumas mínimos. Então, o fenômeno de Koebner é bastante sugestivo, ou é bastante característico, embora não seja patognomônico, de doença de Still do adulto. Por vezes, os pacientes descrevem um episódio de disfagia no começo do quadro. Os pacientes podem ter artrite, e essa artrite pode ter só artralgia, pode ter artrite,
poliarticular, essa artrite evolui com deformidades em vários pacientes. Quando o paciente tem artrite, o diagnóstico já fica muito mais fácil. O problema é que muitas vezes o paciente passa por um período prolongado de febre diária sem ter desenvolvimento de artrite. Outras alterações, mialgia, linfadeno e hepatosplenomegalia. O paciente costuma ter aumento de enzimas hepáticas, e esse aumento de enzimas hepáticas na doença de Still não é contraindicação ao uso de medicamentos potencialmente hepatotóxicos. Você também pode ter serosite. De laboratório que vocês têm, não tem nenhum autoanticorpo específico, a gente tem aumento importante de prova de atividade inflamatória, aumento intenso de ferritina. Então, vocês vê ferritina, valor de referência 150, 200, vai lá para 2.000, 3.000. Isso não é patognomônico, mas num paciente com quadro febril, com febre de origem obscura, é bastante sugestivo de doença de Still. Você pode ter leucocitose, você pode ter hematúria, você pode ter plaquetose, você pode ter anemia de doença crônica, mas não tem nenhum exame patognomônico. Realmente, o diagnóstico de doença de Still do adulto é quebra-cabeça, você vai juntando as pecinhas. Quando é que você vai pensar em doença de Still do adulto? Quando o paciente tem um quadro febril de origem determinada, prolongado, com manifestações sistêmicas, que está muito ruim durante a febre. Isso é a cara da doença de Still do adulto. Como é que a gente trata? Anti-inflamatórios não esteroidais para o quadro febril podem controlar, mas não são suficientes para controlar a doença. Muitas vezes a gente precisa usar corticoide na fase inicial. E daí a gente vai fazer um tratamento, não tem um protocolo de tratamento definido para a doença de Still. Mas a gente começa com drogas sintéticas, metrexate. Cloroquina não funciona, sabe? Sulfasalazina também não funciona. Azathioprina para alguns pacientes, ciclosporina, leflunomida pode ser utilizado para alguns pacientes. Você otimiza a dose, associa. Se falhar, aí você pode usar ou anti-TNF-alfa, ou de preferência um anti-interleucina 1 ou anti-interleucina 6, porque essa doença ela tem características de doença autoinflamatória. Então, ela tende a ter excesso de ativação de imunidade inata, excesso de produção de interleucina 1 e excesso de produção de interleucina 6. Ela responde bem a essas drogas. Bom, e o eritema nodoso? Vocês também já me ouviram falar várias vezes, ou em várias aulas, eu e o professor Giovanni, de eritema nodoso. O que é o bendito eritema nodoso? O eritema nodoso é uma paniculite, ou seja, é um processo inflamatório do panículo adiposo. Eritema nodoso não é a única forma de paniculite, mas é, de longe, a mais comum. E o quadro clínico do eritema nodoso é o surgimento, em geral, agudo, de nódulos subcutâneos, que costuma afetar a parte antero-medial de membros inferiores. Esses nódulos eles são bastante dolorosos, aqui dá um aspecto de elevação, mas por vezes não tem esse aspecto de elevação, são nódulos no subcutâneo. Então você palpa, você sente que tem uma nodulação lá no subcutâneo. Eles começam com essa cor avermelhada, dói bastante, depois eles evoluem para uma cor mais acastanhada e depois somem. Os episódios de eritema nodoso, em geral, são autolimitados. Bom, eritema nodoso em si pode ser deflagrado, pode ser idiopático, em uma boa parte dos casos, mas tem várias outras causas possíveis. Pode ser causado por infecções. Infecções streptocócicas são uma causa frequente de eritema nodoso, doença de Still é uma causa de eritema nodoso, em quadros mais crônicos, tuberculose, hanseníase. Que mais? Micoplasma pode causar eritema nodoso. Drogas. Basicamente, antibióticos, anticoncepcionais orais e anti-inflamatórios não hormonais, não esteroidais ou não hormonais que sejam, são causas frequentes de eritema nodoso. Vasculites podem cursar com eritema nodoso. Eritema nodoso pode ser manifestação de espondilartrite, particularmente quando você tem doença inflamatória intestinal. Doença de BC também costuma cursar com eritema nodoso. Sarcoidose pode se manifestar com eritema nodoso e algumas neoplasias também. É uma doença que é mais comum em mulheres jovens, particularmente os quadros associados a quadros infecciosos e ao uso de anticoncepcional oral. Então, se vocês virem eritema nodoso em mulher jovem, a primeira coisa que você vai perguntar, está usando anticoncepcional? Tá, então tira anticoncepcional. Já tinha descrito as características dos nódulos subcutâneos. Tem que ocorrer na face anterior da perna.
Se ocorrer, pode ocorrer em coxa, antebraço, mas quando você tem coxa, antebraço, a perna está acometida. Se for só no antebraço, você vai botar dúvida. Não deve ser eritema nodoso. Por vezes o paciente tem febre. Por vezes o quadro está acompanhado de artrite, que pode ser uma poliartrite. Eu disse para vocês que os episódios são autolimitados, mas eles são bastante dolorosos e são geralmente prolongados. Vão durar de 6 a 8 semanas. Então, de mês e meio, de 1 a 2 meses, está a resolução completa de cada episódio de eritema nodoso. Diagnóstico é clínico, certo? É palpar a lesão, mais qualquer exame de imagem, mais qualquer coisa, o diagnóstico é clínico. Num diagnóstico de eritema nodoso, você não precisa fazer biópsia, salvo se houver repetição dos quadros. Então, voltando aqui na etiologia, eu já tinha comentado com vocês, BC, doenças inflamatórias, vasculites, neoplasias, infecções, strep, salmonella, yersinia, clamídia, micoplasma, meningococo, gonorreia, qualquer infecção ativa, basicamente, mas também entra citomegalovírus, hepatite B, Epstein-Barr. Das drogas, eu tinha começado dos antibióticos, sulfas, penicilina são as mais comuns, anti-inflamatórios não esteroidais, sais de ouro, a gente não usa mais, era uma droga que se usava para tratamento de artrite reumatoide, Prazosin, não tem... a lista de drogas é um pouquinho maior que essa, mas os culpados mais frequentes são antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais e anticoncepcionais orais. A sarcoidose, quando você tem eritema nodoso de sarcoidose, em geral, ela vem acompanhada de uma tríade, chama-se de Lefebvre, né, que é uma tríade composta de eritema nodoso, linfadenopatia bilateral e o VIH anterior, e de ciclite aguda, bem típico de sarcoidose, esse diagnóstico aqui. Então, se tem eritema nodoso, linfadenopatia lá, com ou sem envolvimento ocular, você tem que pensar em sarcoidose. Deixa eu voltar, cadê aqui? Depois eu volto para cá. Mas está faltando aqui. Sai de ordem. Tratamento do eritema nodoso, eu tinha dito para vocês que ele é autolimitado, mas dói bastante, sabe? Às vezes a moça chega lá no consultório com cara de sofrimento, ruim mesmo. Tenta, se o quadro é leve, se usa só anti-inflamatório não esteroidal, se não há contraindicação. Como dói bastante, não é infrequente que a gente tenha que dar corticoide. Então, você trata o quadro doloroso, você tenta identificar se tem algum fator causal. Teve alguma infecção recente? É isso. Tem alguma infecção crônica? É isso. Teve início de uso de alguma droga ou faz uso de alguma droga para deflagrar eritema nodoso? Tira a droga. Senão, o quadro pode ficar recidivando. Não tem nada disso. Ok. Teve só um surto? Não se faz nada. Começou a recidivar? Aí a gente vai ter que... Começou a recidivar com frequência? Aí sim a gente vai ter que entrar com medicamentos para controle da doença. Uma possibilidade de usar iodeto potássio, eu não uso, tem que mandar manipular. Outra possibilidade é utilizar agentes imunossupressores. Então pode usar cloroquina, metrexate, pode usar leflunomida, ciclosporina, azatioprina. Se falhar, você pode ir para um biológico. Aqui a preferência vai ser para o anti-TNF-alfa. Quando o quadro começa a ficar residual, o diagnóstico que eu falei para vocês é clínico, não precisa de biópsia no primeiro quadro, então é botar o olho, sentir, palpar, botar a mão, palpou ali, faz diagnóstico de eritema nodoso. Mas se o quadro ficar recidivante, aí sim tem indicação de biopsiar. Bom, nem todo quadro de paniculite é eritema nodoso. Então, às vezes a manifestação de paniculite é em outros locais, veja, eritema nodoso comete preferencialmente a face anterior das pernas. Se você tiver um acometimento da face posterior das pernas isolado, você vai pensar no eritema induratum. O eritema induratum é sugestivo de infecção por tuberculose. Então, eritema induratum significa procurar tuberculose, fazer um PPD, fazer um raio-x de tórax, fazer uma tomografia de tórax. Se você tiver acometimento de região glútea, flanco, coxa, sem acometimento de perna, você pode pensar em deficiência de alfa-1 antripsina e pode pensar em lesão pancreática, tanto pancreatite crônica, quanto pancreatite aguda, quanto neoplasia pancreática. Interessante que esses quadros pancreáticos tendem a ser menos inferiores
mais proximais, às vezes no abdômen, e eles podem ulcerar. Se você vir uma paniculite com essas características, face, mama, tórax, abdômen, membros superiores, sem acometimento de perna, coxa, sem acometimento de perna, você pode pensar em paniculite lúpica. Paniculite lúpica costuma fazer isso. E se você vê um acometimento na face medial, isolado das pernas, mais comumente você está diante de uma paniculite distase. Tá? Isso é uma paniculite distase, por exemplo. Então, você tem acometimento de face medial, um paciente com edema venoso, membros inferiores, não tem aquelas formações nodulares, fica tudo eritematoso, quente. Normalmente, esse paciente apresenta surtos repetidos de paniculite. Ele fica período quente, depois ele resolve espontaneamente, ele vai fazendo uma fibrose da perna, vai ficando acastanhado. Não é infrequente que, nesses episódios, os pacientes tenham um diagnóstico errôneo de celulite e sejam tratados com antibiótico. Pessoal, tem mais alguma coisa que eu preciso dizer para vocês? Não. Quando você faz a biópsia, só para citar, o patologista pode dizer para você a paniculite septal, não septal, com vasculite, sem vasculite, você não precisa se preocupar com isso, mas cada forma de paniculite tem um aspecto sugestivo na biópsia. Só para contar para vocês, existe a possibilidade, entra no diagnóstico diferencial, de paniculite factícia. O que é isso? É um paniculite em local estranho, com apresentação estranha, causada por pacientes com distúrbio psiquiátrico que acabam injetando o que não deve na pele. Então, você vai lá, relaxa substância de injeção de óleo, de fezes, de urina, às vezes medicamento na pele. Pode parecer estranho, mas pode acontecer. A gente já teve uma paciente internada, internou no Celso Ramos, internou no HU, e ela chegou para a gente com uma suspeita de vasculite sistêmica, já com amputação de um pé, se não me engano, e de alguns dedos da mão. E essa paciente a gente revirou, mas revirou. Não tinha alteração laboratorial significativa, mas ela não tinha aumento da probabilidade inflamatória, não tinha alto anticorpo, não tinha alteração em estudos vasculares de imagem, mas ela fazia quadros de necrose de extremidades. Elas começavam com um quadro ulcerado, evoluía com necrose e acabava evoluindo com amputações. Essa paciente foi tratada com diagnóstico presuntivo de uma vasculite de vaso médio calibre, e foi tratada, então, com corticoide. Já chegou sempre para a gente sendo tratada com corticoide, foi tratada imunossupressora, ela foi entrada com biológico, e daí numa dessas, continuava tendo manifestações, continuou tendo quadros de necrose, que evoluem com necrose, com infecção secundária, que evolui com amputação. Até que numa das internações, a enfermeira viu a paciente com uma gaze esfregando a pele. Resumo da história: era uma paciente com um distúrbio psiquiátrico que fazia automutilação. Ela provocava escoriação da pele, que acabava infectando e acabou levando a várias amputações. Parece esdrúxulo, não é algo comum, mas é algo que a gente tem que pensar de vez em quando, né? Tem paciente que arranca o próprio cabelo e por aí vai. Esse aqui é o eritema induratum. Então, ele lembra o eritema nodoso, mas não está na face ostro-medial da perna. Isso aqui é um paciente com tuberculose. Vamos lá. Osteoartropatia hipertrófica. Opa. Tá. Então, osteoartropatia hipertrófica é uma doença que vocês conhecem. É isso aqui. O que é isso aqui? Alguém se arrisca? Baqueteamento. É um baqueteamento digital. Esse é um dos sinais descritos mais antigos, um dos sinais mais antigos descritos na medicina, né? Foi descrito por Hipócrates, é chamado também de hipocratismo digital. E isso é a marca da osteoartropatia hipertrófica. Então, sempre que vocês virem um paciente com baqueteamento digital, o diagnóstico clínico é de osteoartropatia hipertrófica.
Então, a osteopatia hipertrófica é uma síndrome caracterizada por proliferação normal da pele e dos ossos nas partes distais da extremidade. Ela pode ser idiopática, ou primária, e aqui a gente chama de paquidermoperiostose, se quiser, ou secundária. Mais importante da osteopatia hipertrófica é olhar para as mãos e para os pés dos pacientes, e quando vocês fazem o diagnóstico clínico de osteopatia hipertrófica, porque esse diagnóstico é clínico, vocês obrigatoriamente têm que pensar em qual a causa. Formas primárias são muito raras. Eu vou mostrar para vocês um caso de forma primária depois, mas elas são raras. A maior parte dos casos de osteopatia hipertrófica são secundárias. Elas podem ser secundárias a doenças pulmonares crônicas, seja DPOC, bronquiectasias, fibrose cística ou neoplasias pulmonares. Pode ser secundárias a doenças hepáticas, tanto cirrose hepática quanto neoplasia hepática. Pode ser secundária a cardiopatia cianótica congênita ou endocardite bacteriana subaguda. Doenças inflamatórias intestinais, neoplasias gastrointestinais, distúrbios esofágicos, tanto a calásia quanto a neoplasias esofágicas, timomas também. E em outras situações, doença de Graves, talassemia, síndrome de Poems, que é uma síndrome associada à organomegalia e tem hepatosplenomegalia e tem uma gamopatia monoclonal produtora de IgM monoclonal e algumas outras neoplasias. Então, o mais importante da osteopatia hipertrófica é reconhecer e sair atrás de um diagnóstico diferencial. Ou diagnóstico etiológico. O que está causando, não o diagnóstico diferencial, porque o diagnóstico aqui é clínico. O que está causando a osteopatia hipertrófica? A maior parte dos pacientes são assintomáticos. É um sinal, você reconhece que tem o baqueteamento digital, né? Esse aumento de volume, essas unhas em baqueta. Em geral, você tem unhas em vidro de relógio também. Então, vocês vejam aqui, esse é um paciente que, na verdade, tinha uma forma primária. Essa aqui eram as mãos, esse aqui eram os pés. Esse paciente é de uma família de Tijucas, tem mais gente na família com a mesma forma. Esse aqui é um sinal que chama... Nossa, me deu branco o nome do sinal agora. Cutis circunvallata. Lembrei. Cutis circunvallata é esse aspecto de hipertrofia da pele do scalp, do crânio, que faz esse aspecto que lembra como se fossem os sulcos cerebrais da pele do crânio. Quando vocês virem um paciente com osteopatia hipertrófica com cutis circunvallata, esse é diagnóstico de forma primária, não é doença secundária nenhuma doença. Só que cutis circunvallata não ocorre necessariamente só na osteopatia hipertrófica, pode ocorrer em outras doenças também. Bom, o que mais a gente tem na osteopatia hipertrófica? Além das unhas de vidro relógio, você tem hipertrofia cutânea e alguns pacientes podem ter periostite. Aliás, vários pacientes têm periostite, mas por vezes essa periostite é bastante intensa, pode ser bastante incapacitante. Você tem aumento do volume dos ossos, mas clinicamente é difícil detectar até que você tenha um espessamento muito grande. E pode haver também artrite. Normalmente a artrite não é muito dolorosa. É interessante quando você funciona o líquido sinovial, um líquido muito espesso. Isso aqui é uma forma, às vezes você olha para o dedo e você não sabe se o paciente tem paqueteamento digital ou não. Tem um sinal para isso, que chama sinal de Shanhoff. E assim, você junta os dedos, veja que você tem que encostar essa parte das falanges distais. E normalmente, se vocês fizerem uma experiência aí na unha de vocês, vão ver que forma um espaço entre as unhas em forma de losango. Isso é normal. Se não existe essa formação desse espaço, existe uma divergência, isso é um baqueteamento digital. Então, estou na dúvida, olhei, será que não é? Não está tão grande quanto esse paciente aqui. Você pede o paciente encostar aqui e ver se as unhas convergem ou se elas divergem. Essas imagens aqui são de um artigo publicado, mas eu vou contar para vocês que eu já fiz diagnóstico desse tipo várias vezes. O paciente chegar no consultório por outra causa,
E quando você está examinando as mãos, você percebe que o paciente tem um baqueteamento digital. Você olha aqui, esse é unha normal, esse aqui é um paciente com sinal de Shanhoff positivo. E quando você vai atrás da causa, você se esbarra com algo assim, na radiografia de tórax. Então, uma neoplasia pulmonar causando baqueteamento digital. Não é infrequente que a gente feche esse tipo de diagnóstico. Isso aqui é periostite, um paciente com rocha hipertrófica. Estão vendo esse aspecto algodonoso em volta dos ossos aqui na fíbula, nas duas fíbulas. É calcificação do periósteo, secundário ao processo inflamatório periosteal. Isso dói bastante e às vezes os quadros são bastante refratários. Como é que você trata? Bom, se a forma primária, o mais importante é você fez o diagnóstico. É uma forma primária. Normalmente, formas primárias respondendo inflamatório não esteroidal, várias delas estão associadas à mutação do gene que do gene que produz a proteína que resulta na produção de PGE2, de prostaglandina E2. E, então, você usa anti-inflamatório não esteroidal, os pacientes resolvem bem. Se não tem, não é forma primária, você vai tratar a causa básica. Não tem um tratamento específico para osteopatia hipertrófica. Então, você vai lá tratar, nesses outros casos secundários, você vai lá tratar o quadro pulmonar, vai tratar o quadro hepático, vai tratar o quadro esofágico, cardíaco. Se o paciente tem neoplasia, vai tratar a neoplasia e o quadro está resolvido, se for tratável. Quando o paciente tem formas primárias que não resolve com anti-inflamatório não esteroide, tem muita dor, aí a gente entra num campo aberto, anti-bisossonados, anti-TNF-alfa, alguns pacientes são bastante refratários. Ok. Próximo tema. Essa enfermidade chama-se agora, nós vamos falar de distrofia simpática reflexa, também é chamada de algoneurodistrofia, já tem vários outros nomes, casualgia, síndrome do mão, síndrome dolorosa regional complexa. O termo mais correto, o termo mais usual, na verdade, é síndrome dolorosa regional complexa, que tem tipo 1 e tipo 2. Eu costumo usar distrofia simpática reflexa, mas esse é o termo mais atual. E o que a gente tem aqui é uma enfermidade que pode surgir espontaneamente, ou mais frequentemente surge após algum trauma, e você tem um quadro clínico bastante típico, e que o paciente começa inicialmente com um quadro doloroso de extremidades, você tem muita dor, você tem edema, você tem hiperemia das extremidades, você tem uma alodínia importante, ou seja, você encosta, ao mínimo toque, o paciente tem dor. Essa é a manifestação inicial. Uma característica importante aqui é que, às vezes, você faz uma cirurgia no punho, você tem um pequeno trauma, né? Ou tem outros fatores desencadeadores, como AVC, por exemplo. A gente entra nos fatores desencadeadores daqui a pouco. E você tem um quadro doloroso que é completamente desproporcional à entidade usual. Veja aqui uma mão normal e uma mão completamente alterada. Esse quadro inicial, ele vai durar, esse estágio 1, o estágio hipertrófico, ele vai durar algumas semanas, às vezes alguns meses, e o paciente vai passar para um quadro 2, né? Em que você evolui desse quadro hiperemiado para um quadro que você tem mais cianose, você tem contratura cutânea, você tem perda de fâneros e o paciente continua tendo muita dor. Aqui a pele está quente, está edematosa, está edemaciada, tem cacifo, dói muito. Depois você pode passar por um quadro mais de cianose, ou às vezes de palidez de extremidade, continua doendo bastante, mas aí você vai começar a ter... aqui você tinha uma vasodilatação importante, aqui você vai começar a ter vasoconstrição importante, então você começa a ter perda de fânero, começa a ter atrofia óssea, começa a ter contraturas. E depois de um tempo, o quadro pode ter uma resolução espontânea. Normalmente, ela segue essa fase hipertrófica, depois uma fase atrófica, com mais cianose, extremidade fria. As extremidades interessantes, elas são frias, mas elas são úmidas. E depois você passa um tempo de a pele atrófica, a extremidade está fria e está pálida, e aí você tem contraturas. Depois de alguns meses, alguns pacientes têm resolução espontânea do quadro.
O diagnóstico é puramente clínico, você tem que pensar no quadro, não adianta ficar fazendo exames. Você reconhece, às vezes você pode lançar mão de ressonância magnética ou até de cintilografia óssea, que pode te ajudar a definir. Nessa fase aqui, por exemplo, você vai ver mais hiperemia, nessa fase aqui você vai ver uma redução de fluxo sanguíneo para o local. Deixa eu ver aqui, por exemplo, aqui uma cintilografia óssea. A cintilografia óssea você faz em 3 fases. Você joga o contraste radiográfico, que é um bisossonado associado à tecnésia, e você pode fazer uma fase inicial de fluxo, para ver como é que está passando o fluxo sanguíneo, depois uma fase de equilíbrio e uma fase posterior. Isso aqui é a fase inicial, então aqui vocês estão vendo uma hiperemia no pé acometido pela osteopatia hipertrófica. Professor, Oi. no final aí que você falou da terceira fase, que tem a resolução espontânea, né, depois dessas 3 fases, o paciente fica com alguma sequela ou ele fica normal depois o membro? Geralmente fica com sequela. Geralmente fica com sequela. Você tem uma resolução do fluxo sanguíneo no local, e essa resolução do fluxo sanguíneo faz com que a pele tenda a adquirir mais uma coloração normal e um tônus normal da pele, mas só que a contratura de articular, a contratura de ligamentos, a contratura de tendões persiste. Então, às vezes o paciente fica, por exemplo, com uma mão em garra, ou com um pé, uma deformidade de pés. E não tem muita solução para isso, não. Entendi. Então, depois que chega já nesse estágio, não tem muito o que fazer. Na verdade, assim, é uma doença difícil de tratar. Não é uma complicação de algumas doenças, por exemplo, de cirurgias ortopédicas, é difícil tratar e às vezes você trata e o paciente evolui de qualquer forma. Então, diagnóstico, quadro clínico, cintilografia pode ajudar, mas não é fácil pneumônica, a ressonância pode ajudar, mas pode ser normal, o raio-x pode ser normal, na fase inicial normalmente ele vai ser normal, às vezes na fase 2, na fase 3, tem esse raio-x que é relativamente típico, uma osteoporose chamada machetada. É como se pegasse uma placa de aço e desse marteladas, é o aspecto do radiologista. O radiologista é um bicho criativo, né? Eles gostam, radiologistas e patologistas são bichos criativos, eles gostam de simular vendo imagens todo dia, então eles ficam pensando no que cada coisa parece. Então, o termo que usa aqui é uma osteoporose machetada. Bom, como é que você trata? Primeira coisa, reconhecer que existe a doença. Então, diagnóstico é clínico, você faz VHS, proteína C reativa, está normal, você faz hemograma, está normal, você faz raio-x na fase normal, inicial, está normal, faz ressonância magnética, vai ter um edema, faz ultrassom, vai ter um edema, talvez tenha uma epidemia cutânea. Diagnóstico é clínico, o paciente está com muita dor. Na fase inicial, pode ser que corticoide de dose alta funcione e consiga abortar o quadro. Pode ser, não necessariamente. Dá analgésico. Existem outras possibilidades, usar calcitonina de salmão pode funcionar, bisossonados tem descrição, mas eu não acredito. Toxina botulínica também tem descrição, pode ser que funcione ou não. Em alguns outros casos, você vai usar, você pode me chamar o cirurgião vascular e pedir para ele fazer uma simpatectomia. Eu não comentei da etiologia, mas o nome da doença, um dos nomes da doença é distrofia simpática reflexa, da etiologia não, da patofisiologia, né? Um dos nomes é distrofia simpática reflexa, não é à toa. Esse nome se dá porque se acredita que uma das causas para a doença seja uma hiperatividade do sistema simpático, secundária a traumas. Interessante. É que faltou slide de etiologia aqui, eu já falo para vocês. E você vai usar medicamentos adjuvantes para dor, tanto antidepressivos quanto anticonvulsivantes. Em termos de etiologia, você pode saber, ela pode ser idiopática, pode surgir após nada, mas muitos casos surgem após pequenos traumas. É uma complicação frequente após traumas cirúrgicos, então, cirurgia do ombro, cirurgia do túnel do carpo, cirurgia de pés, quando ocorre, ou de cirurgia de membros inferiores, quando ocorre em pés. Ela pode ocorrer após AVC, pode ocorrer após pneumonias, pode ocorrer após infarto do miocárdio, diabéticos têm mais propensão, e pacientes utilizando algumas drogas, particularmente anticonvulsivantes, também têm maior propensão a desenvolver distrofia simpática reflexa.
que mais eu queria falar para vocês aqui? Por vezes... só um instantinho, gente. Pode ser, qual horário mais ou menos? Então, obrigado. Esqueci de botar o não perturbe na porta. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês é que ela chama síndrome ombro-mão, não é à toa. Por vezes, os pacientes têm acometimento tanto de mãos quanto de ombro. Então, além de ter esse acometimento das mãos, ele tem um ombro doloroso que tende a ficar um pouco congelado. Tem outro nome que é atrofia de Sudeck também. São vários nomes antigos para essa doença. Hiper-IgG4 vocês já tiveram, né? Já. A gente pula hiper-IgG4. Vocês viram essa imagem do hiper-IgG4? Chama síndrome de Mikulicz. Essa imagem não. Não? Então, isso aqui chama síndrome de Mikulicz, é uma complicação. Só para mostrar para vocês como que, são raros pacientes que têm essa grande hipertrofia de glândulas lacrimais e glândulas salivares secundárias ao depósito de IgG4. Então, esse é o nome síndrome de Mikulicz. Pioderma gangrenoso, vocês não tiveram. Ok. Pioderma gangrenoso também é uma outra doença que pode ser idiopática ou pode ser secundária a doenças inflamatórias sistêmicas. Então, mais ou menos 50% dos piodermas gangrenosos são idiopáticos, 50% são associados a doenças inflamatórias sistêmicas, mais comumente espondilartrites, doença inflamatória intestinal com ou sem espondilartrite, gamopatia monoclonais, doenças hepáticas crônicas, lúpus, Sjögren e, às vezes, leucoses e estados pré-leucêmicos. Ela tem um quadro muito típico. Normalmente, você tem um pequeno trauma na pele, às vezes uma pequena punção na pele ou um arranhão na pele, e dessa pequena lesão, às vezes começa a formar uma pequena pápula, uma pústula, e ela evolui rapidamente com a formação de uma úlcera bastante dolorosa e que tem essa característica, diagnóstico de eritema nodoso também é clínico, sabe? Ela tem esse aspecto de um fundo com um tecido de granulação, geralmente com exudato fibrinoso, mesmo quando não tem quadro infeccioso, e ela tipicamente faz essa borda elevada, uma úlcera com essa borda elevada e meio violácea. Esse é o aspecto típico. Você bate o olho nisso aqui, tem cara de eritema nodoso. Isso leva meses para fechar espontaneamente. Deixa eu ver isso aqui. Tem uma paciente minha que fez um quadro, uma úlcera muito parecida com essa. E o que ela chegou, ela tinha uma doença inflamatória intestinal, que eu não sabia. Ela tratava comigo por um outro motivo. Essa doença inflamatória intestinal não estava diagnosticada. E ela chegou com uma dor e aumento de volume nessa região, parecia um abscesso. A gente tentou puncionar, não saiu absolutamente nada. E ela evoluiu com uma úlcera muito, mas muito parecida com isso aqui. Demorou para cicatrizar, fez uma úlcera. Uma pequena lesão, ela abre e ulcera. E o diagnóstico final era uma doença inflamatória intestinal que abriu, cujas manifestações abriram 2, 3 meses depois do surgimento do eritema nodoso. Esse fenômeno de úlceras deflagradas por pequenos traumas cutâneos chama-se fenômeno de patergia. Ocorre no eritema nodoso. Patergia também é um fenômeno que ocorre na doença de BC. Vocês vão ver na aula de vasculite. No BC você faz um pequeno trauma na pele e ela evolui com uma pápula. Isso chama patergia. É raro, mas você pode ter envolvimento sistêmico do pioderma gangrenoso. Tá? Você pode ter envolvimento cardíaco, sistema nervoso central, tráfego gastrointestinal, ocular, baços, ossos, linfonodos. Normalmente, a manifestação é cutânea. Eu disse para vocês que o diagnóstico é clínico. Você pode biopsiar em alguns casos com tem suspeita de neoplasia, mas lembre que pequenos traumas tendem a piorar o eritema nodoso, o pioderma gangrenoso. Então, se você puder evitar biopsiar, evite. Às vezes chega uma situação como essa, em que você tem exposição de fáscia, de músculo, isso, lógico, vai demorar um século para fechar, né? Porque ele vai fechando das bordas.
que mais? Bom, quando você esbarra um quadro de pioderma gangrenoso, fez diagnóstico clínico, biopsiou ou não? A biópsia não é típica. A biópsia vai servir para afastar outras causas. Não tem vasculite, tem processo inflamatório local, pode ser pioderma gangrenoso. Não tem neoplasia, pode ser pioderma gangrenoso. Então, segundo passo após o diagnóstico clínico da doença é a exclusão de doenças sistêmicas. Você vai ver se tem alguma doença associada. Se você tiver alguma doença associada, o tratamento é o tratamento da doença de base. Tem doença inflamatória intestinal. Trata da inflamatória intestinal. Tem uma espondilartrite axial. Trata a espondilartrite axial e isso vai ser suficiente para fechar o eritema nodoso. Lógico, vai fazer curativos. Lógico, você pode usar medicamentos tópicos, mas a maior parte dos pacientes vão necessitar corticoide em doses relativamente altas para fechar essa úlcera, senão ela não fecha, ela demora muito tempo para fechar, e às vezes corticoide só não é suficiente. Então, você tem que lançar mão de imunossupressores ou imunomoduladores. Methotrexate, azathioprina e ciclosporina vão ser mais comuns. Mifenolato mofetil em algum caso, ciclosamida não uso ali nunca. Os pacientes que não respondem costumam responder anti-NF-alfa. E, de novo, evita procedimento cirúrgico naquela úlcera, porque qualquer coisinha que você faça, ela tende a piorar a úlcera. Deixa eu ver se era isso. Faltou algum tema? Deixa eu ver aqui. Síndrome SAP, vocês já tiveram? Síndrome Rossi. Estudo adulto, paniculite. Microcistose vai ficar junto com a infecciosa. Dolorosa. Tá. Faltou só osteomielite crônica multifocal. Eu descobri que os slides não estão aqui, mas eu vou falar para vocês o que é também só contar para vocês o que é. Então, osteomielite crônica multifocal, que também deixa eu só ver se falta mais alguma coisa aqui. Osteomielite crônica multifocal é um quadro que é mais comum em crianças, mas pode ocorrer também em adultos. E é um quadro doloroso, recidivante, em que normalmente a criança tem manifestações de dor intensa localizada, às vezes no pé, às vezes no quadril, às vezes na mão. Esses quadros inflamam, dói. Você faz radiografia, às vezes não tem nada, às vezes tem uma lesão lítica. Você faz uma ressonância magnética, tem uma osteite no local. Essa osteite é caracterizada por edema na ressonância magnética. E esse quadro ele é recidivante e migratório. Então, é mais comum na infância, pode ocorrer no adulto. É um diagnóstico difícil de ser feito. O diagnóstico vai ser caracterizado por esse edema recidivante à ressonância magnética. Você vai precisar de ressonância magnética para efetivamente fechar o diagnóstico. Lógico, quando você faz o diagnóstico, vai procurar outras doenças, vai procurar espondilartrite, vai procurar outras doenças. E o tratamento não é bem determinado. Não, você vai usar, às vezes você usa anti-inflamatórios não esteroidais, corticoide pode funcionar em alguns casos, e depois quando eu mandar, eu vou recuperar esses slides para vocês, estão em outra aula, muito provavelmente, e depois quando eu mandar essa aula para vocês, já mando com os slides da osteomielite crônica multifocal. E alguns pacientes respondem completando a anti-NF-alfa. Gente, antes que vocês se desesperem com esse monte de temas, não vai cair nada muito aprofundado disso na prova. Tá? O que é mais importante? Tem doenças aqui que são mais e menos importantes. Mas, assim, a amiloidose é importante, vocês precisam saber. Eritema nodoso, se cair, é uma questão muito simples. Eritema nodoso. Sem diagnóstico diferencial. O achatopatia petrófise tem que saber. O achatopatia tem que saber tudo, no final de contas. Algo neurodistrofia também é importante. Aqui já foi. Pioderma gangrenoso também é importante. Só hidartrose, bom, no final de contas, só hidartrose intermitente não é importante. Dúvidas? Sem dúvidas? Ok.
Então, vamos fazer o seguinte. Olha só. Então, hoje vocês tiveram essa aula de miscelânea. Na aula que vem, o Ivânio da vasculite. A turma que estiver com o Ivânio vai ter vasculite. A turma que estiver comigo vai ter reumatismo de partes moles. E na aula seguinte, que vai ser a última aula, vocês vão ter artrites microcristalinas e artrites infecciosas. Isso. E daí a gente fecha. É tranquilo. Então, a aula de hoje eu prometi para vocês que ia ser uma aula breve para vocês terem no final de semana livre. Última chance de se manifestar, quem tiver dúvida. Professor, você poderia falar de novo da eletroforese de proteína na amiloidose, por favor? Posso. Deixa eu mostrar para vocês uma eletroforese de proteína. Espera aí. Deixa eu pegar aqui. Está nessa aula. Aqui, ó. Então tá. Para vocês relembrarem o que é uma eletroforese de proteínas. A eletroforese de proteínas é uma análise da composição de proteínas do plasma. Ele não diz, ele mostra como é que as proteínas estão distribuídas. Então, assim, você pega um gel, chamado gel de eletroforese, bota o plasma do doente aqui, ou da pessoa aqui, e aqui tem um polo positivo e um polo negativo. Daí você liga a corrente elétrica e as proteínas que estão aqui, elas vão migrar, esse gel é poroso, de acordo com o gradiente, e vão se distribuir tipicamente, com aspecto típico, de acordo com o peso molecular e com a carga elétrica. Então, no eletroforese normal, você vai ver um aspecto mais ou menos assim. Você tem um pico grande, que é o de albumina. A albumina é uma proteína muito pesada, então ela não corre muito. Depois você vai ter um pico pequeno, que é o alfa-1, onde corre a tripsina, alfa-1-glicoproteína ácida. Alfa-2, onde corre a alfa-2 gama-globulina, aptoglobina, ceruloplasmina. Depois vai ter um pico de beta, onde é, por exemplo, beta-lipoproteína, transferrina, C3. E depois onde tem um pico de gama. Onde vai ocorrer? Vai ocorrer principalmente IgG, que é a principal, que é a imunoglobulina mais frequente no sangue periférico, também um pouquinho de ácido. Veja que IgM e IgD delas são mais pesadas, elas correm menos, né? IgM é pentamérica, ela corre menos, então ela fica para cá. Uma cadeia leve, ela vai tender a correr mais para cá. Se você tiver uma gamopatia monoclonal, você vai ter esse aspecto ondulado, ele muda, você forma um pico aqui. Então, por exemplo, aqui está exagerado, aqui você tem um pico monoclonal. Então, sempre que você tem um aumento de qualquer uma dessas, de qualquer um desses sítios, tem alguma alteração. Por exemplo, se tiver um perfil de inflamação, você vai ter aumento de alfa-1, alfa-2. Por quê? Porque aqui corre alfa-1-glicoproteína ácida, corre ceruloplasmina, ferritina, pode correr por aqui. Então, você vai ter picozinhos aqui. Não importa muito isso. Você pode ter um excesso de produção de imunoglobulinas, se você tiver um quadro infeccioso, por exemplo, mas as imunoglobulinas, quando você produz em excesso, elas tendem a ser policlonais. Então, você não tem um excesso de uma única imunoglobulina. Então, você tende a fazer um quadro assim. Mas um aumento mais global da área de IgG, da área do pico G, né? Pico gama, desculpa. Agora, se você tiver um pico isolado, está vindo toda a eletroforese bonitinha, aí você tem um picozão ali, isso significa que tem excesso de produção de uma única proteína. Que, se tiver nessa topografia aqui ou um pouquinho mais para cá, é uma imunoglobulina. Então, por aí você faz diagnóstico de gamopatia monoclonais, de produção, ou seja, de discrasias de plasmócitos que levam à produção excessiva de uma clonal de uma só imunoglobulina. Detalhe importante, às vezes você tem, a eletroforese não mostra com certeza, às vezes você tem só uma pequena alteração. Aí a eletroforese não é o exame adequado, tem que pedir um exame mais aprofundado para ver. Esse exame chama, tem dois nomes, pode ser chamado imunoeletroforese, daí ele vai
diferenciar cada tipo de imunoglobulina certinho, se tem cadeia leve ou cadeia alfa ou imunofixação. Basicamente é isso. Valeu, professor. Muito obrigado. Tem mais questões? Não? Tá bom, gente. Aproveita o final de semana. Hoje à tarde eu revejo o cronograma de aula e mando para vocês, tá? Para vocês terem certeza que estiver fazendo. Eu vou só acrescentar os slides da policondrite, que de qualquer forma não é algo que vai cair em prova, é só para vocês saberem que existe mesmo. O ascite multifocal recorrente é um diagnóstico diferencial importante, mas para várias doenças, mas não é algo, realmente não é algo frequente. Então, isso não cai em prova. E depois eu mando para vocês, tá bom? Professor, Oi. sobre prova, no nosso plano de ensino dizia que era acumulativo, mas caem questões assim específicas sobre o conteúdo da P1? Não, a gente nunca faz, pelo menos a Reumato não faz questões específicas do conteúdo da primeira prova. Você já tem bastante tema para cair da P2. O que vai acontecer é, no meio de uma questão, ter uma alternativa cujo diagnóstico diferencial é uma doença que vocês já viram. Mas não vai ter, por exemplo, eu não vou fazer, por exemplo, uma questão de artrite reumatoide para vocês. Mas pode ter lá uma questão, uma das hipóteses diagnósticas, você vai pensar, poxa, não, isso aqui é artrite reumatoide, não pode ser essa doença. Tá? Mas vocês não vão ter que sair estudando toda a matéria da P1 para responder a P2, pelo menos não na reumato. Tá bom, obrigada. Dúvidas mais? Não? Aproveitem o final de semana, gente. Até semana que vem. Obrigada, professor. Obrigada.